Olá meninas, chegamos a mais uma aula e hoje vamos aprender sobre a rede de atenção à pessoa vítima de violência doméstica e sexual. E quem vai falar sobre este tema é a coordenadora do projeto, Magna Damasceno. Não esqueça de deixar sua curtida e seus comentários aqui embaixo também. Aproveite a aula! Bom, olá pessoal, meu nome é Magna Barbosa Damasceno, sou coordenadora da rede de atenção à pessoa em situação de violência doméstica e sexual aqui do município de Suzano, que é um trabalho realizado pela Secretaria de Saúde, né? E aqui a gente trabalha com todos os ciclos de vida, incluindo aí crianças e adolescentes, mulheres adultas e idosas, né? Também aqui inclui as pessoas com deficiência e as pessoas com transtornos mentais que sofrem violência, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de como que a gente entende nosso trabalho e como que ele é realizado. Para iniciar a conversa, uma coisa que vocês precisam saber é que assim, a gente pauta todo o nosso trabalho em cima de pesquisas científicas, né, e de dados científicos, que a gente chama de evidências em saúde, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui para vocês é muito, muito, muito pesquisado. E antes da gente começar, a primeira coisa que eu queria agradecer essa parceria feita aí pela Larissa Astiush, que é uma das nossas parceiras, e todo ano ela realiza esse encontro entre saúde e as promotoras legais, populares, que é um trabalho muito bacana, né? De vocês em se dispor e orientar mulheres da comunidade de como saber seus direitos e proceder. Então, a gente entende que vocês saberem um pouco da violência e como que a rede funciona é uma possibilidade de também vocês passarem adiante essas informações para que essas mulheres saibam que na UBS mais próxima da casa dela, elas vão ter apoio, né? E que se elas verem alguém nessas condições, elas vão poder ajudar, né? Então, iniciando aqui o nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho da Organização Mundial de Saúde e qual é a perspectiva dela de tratamento. Então, para começar, a gente vai definir para vocês o que é a violência, né? Vou colocar um slide aqui para vocês terem essa noçãozinha, tá? Então, a gente vai entendendo aí que como violência, né? Só aqui para vocês verem, né? Como que acontece esse ciclo de violência. Ela é uma denominação dada pela Organização Mundial de Saúde. Existem outras denominações de entendimento de violência, mas nós estamos falando de uma violência muito específica, que é aquela violência que ocorre dentro do lar. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vai definir a violência, né, como o uso intencional da força física ou do poder, em real ou em ameaça, contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo, né, ou uma comunidade. O que isso está querendo dizer para a gente, né? Que, assim, a pessoa que vai cometer essa violência, ela tem três possibilidades de agir. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela pensa a partir da cabeça do agressor. Quem cometeu essa violência? Então, essa violência, ela tem um grande potencial de resultar, né, em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, qualquer uma dessas áreas pode estar sendo perpetrado a questão da violência. Outra coisa que o nosso governo federal coloca como uma questão importante para a gente observar é que qualquer conduta, ação de omissão, ação ou omissão de caráter intencional que cause e venha causar dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, inclusive político, econômico ou patrimonial, também pode ser caracterizado como uma violência. E essas violências podem estar no âmbito do doméstico. Uma diferença muito grande que a gente faz quando a gente traz essa nomenclatura é que a violência que a gente vai lidar aqui na saúde é do ponto de vista do cuidado, nós estamos deste ponto de vista. Então, a gente não vai procurar responsabilizar o agressor, mas sim cuidar da vítima e cuidar do agressor no sentido que ele possa procurar ajuda para parar de ser violento, né?
A gente vai lidar com aquelas violências que estão aí no âmbito intrafamiliar. Então, violências como tráfico de drogas, brigas de bar, essas violências a gente não trabalha. A gente trabalha com a violência doméstica. E como é que a gente trabalha com essa violência doméstica, que é uma violência que a gente classifica também como uma violência de gênero? A gente trabalha a partir do cuidado dessas pessoas. Então, para isso, vamos entender algumas coisas. O que é violência de gênero? São formas de dominação, opressão e crueldade nas relações entre os homens e as mulheres, que vão estar estruturalmente construídas e serão reproduzidas no nosso cotidiano. Quando a gente fala que está estruturalmente construída, a gente está falando aí de uma cultura patriarcal, ou seja, né, com todo o poder baseado no homem, né, em uma sociedade machista, que nós mulheres conhecemos muito bem. Então, geralmente é uma violência sofrida por mulheres, embora também possa ser dirigida aos homens, e ela é naturalizada no processo de socialização de meninas e meninos. Quando a gente está falando que ela é naturalizada no processo de socialização, a gente está dizendo que a gente passa isso de geração para geração, dizendo, né, o quanto isso, determinadas ações é um papel do menino e outras determinadas ações é o papel da menina. Então, a gente coloca alguns tabus, por exemplo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, os meninos não podem lavar a louça, nem a sua própria roupa, as meninas têm que fazer todo esse trabalho. Isso é o que a gente fala de uma educação machista que vai perpetuando a desigualdade de gênero e vai fazendo um distanciamento entre o diálogo entre homens e mulheres. Nós crescemos nesse mundo. Nossa geração, a geração das nossas mães, nossos pais, a geração dos nossos avós, bisavós, foram crescendo nesse meio. Ao longo do tempo, a gente está tentando rever isso e desconstruir. Por quê? Porque isso tem resultado em altos índices de violência doméstica. Isso está fazendo com que nós, mulheres, que estamos numa posição menos privilegiada em relação à força física, acabamos sendo submetidas às violências, muitas vezes chegando até o feminicídio. Então, tanto entre homens e mulheres, quanto entre nós mesmas, umas com as outras, esse modelo patriarcal e machista, ele vai se perpetuando. A gente vai mantendo porque é aquilo que a gente reconhece como natural, né? Quantas de nós, na nossa vida do cotidiano, não reproduziu isso lá, nessa educação machista que era normal e a gente nem viu como algo diferente. No entanto, se a gente pegar dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, em 2020, 8 mulheres eram agredidas por minuto no país, no nosso Brasil, né? Então, entre o período de 2020 e 2022, Suzano, por exemplo, ele recebeu mais de 1.557 casos de pessoas em situação de violência que foram notificados pelos nossos equipamentos de saúde. E 72% desses casos vão corresponder a casos de violência contra a mulher. É muita coisa, é muita gente, é muita mulher sofrendo. Então, o papel de vocês aqui é importantíssimo. E quando a gente está falando de mulher, a gente está falando de mulher em várias fases da vida, inclusive quando elas são crianças, de idade bem tenra, né? É importante que a gente saiba disso. Então, a gente tem aí os tipos de violência, né? A violência física, que ela vai acontecer quando há um uso intencional aí da força física, né? E vai ocorrer geralmente nessa relação de poder, né, que está sendo perpetuada. Quando a gente está falando de relação de poder, pessoal, a gente está falando assim, quem pode mais aqui? E aí isso vai sendo passado no nosso cotidiano de maneiras bem quase que imperceptível, né? O homem fica com o melhor prato, o homem fica com o melhor bife, ele se senta primeiro na mesa, ele é que é servido primeiro. Quem nunca viu isso na nossa casa, na nossa família? Quantas de nós não vivemos isso, né?
Ah, tem coisas que são coisas de homem. E isso a gente vai fazendo, perpetuando, e vai passando para os nossos filhos. Então, essas violências físicas, elas vão, na verdade, serem diferentes de acordo com esse padrão cultural que a gente vai estabelecendo. Então, se é um lugar mais agressivo, então elas vão acabar sendo mais agressivas, né? Se é no lugar menos agressivo, às vezes vai ficar no âmbito do verbal. Mas essas violências vão deixando marcas, e aí vai sendo umas coisas que a gente vai relegando. Quem nunca foi empurrada, se sentiu apertada, teve um apertão, tomou um tapa, até mesmo um soco ou um pontapé que acabou levando na brincadeira. Então, esse tipo de violência física é uma violência que ocorre muito no nosso cotidiano. Quem nunca terminou uma discussão e quando viu estava dando tapa em alguém? Então, isso é um tipo de educação que vai sendo repassado. Tem aí também a violência psicológica. Ela se caracteriza por toda ação que coloca em risco ou causa dano à autoestima da pessoa. Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando do grau de como essa pessoa se enxerga e ela se olha e se coloca no mundo, não é? Não é só se eu me gosto, claro que todo mundo se gosta, não é só sobre isso, mas com que potência eu me gosto, com que potência eu me olho e de que forma eu me coloco no mundo. Vocês já pararam para pensar isso? Qual é o grau da minha autoestima? Né? Eu me basto? Eu me acho bonita? É para além disso. Quando eu estou no mundo, eu sei das minhas potências, eu sei das minhas fragilidades e eu lido com isso. Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando um pouquinho disso. Então, toda ação que coloca em risco ou causa dano à sua autoestima ou o desenvolvimento da sua identidade, né, ou da sua competência social, né, e toda vez que isso é colocado de forma negativa, estamos aí com risco de violência psicológica, enfim. Então, é a forma mais difícil de se identificar. Porque quando o homem faz uma violência física contra a mulher, ele bate, aí tem a marca, tem o braço quebrado, tem a perna quebrada, mas quando a violência é aqui dentro, a gente não percebe. Demora muito para a gente perceber. E aí, essa marca que fica aqui dentro, né? Ela começa a sair de um outro jeito. A mulher não é mais aquela potência toda que ela vai, faz, acontece, resolve. Ela começa a ficar em si mesmada. Então, ela passa a não acreditar mais nela. Olha como é perigoso e intenso a violência psicológica, né? E é difícil você identificar isso, porque deixa a marca no seu mundo interno, na sua subjetividade, que é isso que a gente chama de subjetividade. Vai refletir a forma como você se lança no mundo, né? Então, você começa a ser isolada, se sentir ameaçada. Então, muitos desses agressores vão fazer humilhações com você. Então, para evitar, você vai se afastar, você vai obedecer. Vai ter alguns agressores que vão te xingar, e aí, por vergonha, você vai evitar que ele te xingue, então você não vai responder. Então, todas essas são coisas do nosso cotidiano que você vai acabando destruindo o seu psicológico. E aí, aquela mulher que fazia, que acontecia, que pare um filho no mundo, né, ou não, acaba murchando, né? Ela vai deixando de existir enquanto pessoa. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Que tem uma diferença da violência física, que chega a te deixar, né, com uma complicação no seu corpo, mas tem uma diferença psicológica, que a complicação é interna, é no sentimento, é na emoção, é no modo como a gente vê a vida. Isso é tão perigoso quanto. Tem também a violência sexual, que a gente já conhece, reconhece, né? Que é uma ação em relação de poder por meio de força física, coerção e intimidação, né? Pode ser também obtida pela manipulação psicológica de uma pessoa, a violência sexual, né? E o que ela faz? Ela obriga uma outra pessoa a ter o ato sexual, né, contra a sua vontade. Ou ela te expõe interações sexuais que vão propiciar
a sua vitimização, né, da qual o agressor ele vai tentar obter algum tipo de gratificação, de satisfação com aquela pessoa. E aí essa violência sexual, meninas, pode acontecer de várias maneiras. Pode ser um assédio. Quem de nós já não passou na rua e ouviu alguma coisa sobre, nossa, nossos peitos, nossa bunda, ou a roupa que a gente estava usando, enfim, né? É sempre um comentário pejorativo. Quem de nós já não passamos na rua e escutamos o que eles chamam de famosas cantadas, que na verdade não são cantadas, é algo ofensivo, é algo que te tira até do eixo, né? É algo que te violenta com palavras, né? Esse é o assédio, né? E o abuso sexual, né? O abuso ele é um pouquinho já mais intenso, né? Quem já passou infelizmente, pela a experiência de ser tocada em algum espaço que não gosta, porque houve esse abuso, né? A pessoa pôs a mão no seu corpo, né? Ou os exemplos que a gente vê aí na televisão o tempo todo, né? O cara no ônibus que ejacula na mulher, se esfrega na mulher, isso é um abuso, né? Também há a questão da violência sexual aparecer em forma de exploração sexual. A exploração sexual é quando o autor da violência obriga alguém a fazer, né, um ato sexual para que ele obtenha lucro com isso, né? Então é uma exploração sexual, né? Isso é contra a vontade daquela pessoa, né? Tem as profissionais do sexo, nós sabemos, nem todas estão numa questão de exploração sexual, mas a maioria pode se encontrar, sim, numa situação de exploração sexual, né? Obtém um lucro com aquilo, né? Então, é algo de se considerar. E isso, infelizmente, qualquer uma dessas três violências que eu estou destacando aqui para vocês, pode acontecer com crianças e adolescentes, né? Infelizmente, é isso. Temos também o estupro, que é uma forma de como a violência sexual pode acontecer, que é a conjunção carnal em si. Aqui houve uma penetração oral, vaginal ou anal, né? E que caracteriza um estupro. Isso pode ser utilizando o próprio membro, pênis, ou utilizando algum objeto, né? Isso é o estupro. E existe também um certo tipo de estupro, que é pouco falado, que é o estupro, mas muito vivenciado, que é o estupro no casamento, né? Culturalmente, nós mulheres somos ensinadas que a gente tem que cumprir o nosso dever como mulher. Ele é meu marido, eu tenho que cumprir o dever. Não, 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 não. Se você não quer transar, se você não quer fazer sexo com ele, você não tem que cumprir dever nenhum. Se você é pegar força pelo seu marido, isso é um estupro marital. Então, a gente precisa estar esperta com isso. Temos aí também uma violência patrimonial, né? Que ela acontece quando o outro vai usar, isso é muito comum entre nós mulheres, né? O outro vai usar o dinheiro ou os bens materiais da mulher para obter controle sobre ela. Então, tem uma certa invisibilidade e uma certa normalização do comportamento abusivo dos homens em relação a isso, né? Ou dos familiares, ou do cônjuge. Que eu digo familiares, porque pessoas idosas sofrem muito esse tipo de abuso, né? Pega a pensão, né? Não pergunta o que faz com o dinheiro daquela pessoa idosa. Ou o homem, ele pega o seu documento, ele guarda, e você fica sem isso. E aí vão deixando a vítima numa situação de dependência financeira total, que ela não sabe nem o como vai sair disso depois. Começa de um jeito tão naturalizado que depois a coisa descamba, né? Muitas vezes nessa violência patrimonial também vai acontecer a destruição de objetos, né? Ou a troca de senha de banco sem avisar, ou negar o acesso ao dinheiro do casal, ou tudo que você tem que comprar, você tem que pedir permissão, né? Vai confiscar o seu salário, não te deixa. Quantas de nós não vivemos essa violência, ou vimos nossas mães vivendo essa violência? Foi no mercado e o cara está controlando o que é que você põe ou não no carrinho, né? Se você sente vontade de comprar, qual é o problema? Né? Então, tudo isso muito bem naturalizado na nossa rotina, no dia a dia, a gente nem desconfia. Mas isso, pessoal, a coisa está no início, às vezes a coisa é muito maior do que a gente pensa, né?
Então, há um controle e privação aí dos seus gastos, dos seus bens de consumo, e isso pode até ter quando a gente está falando de patrimônio, o agressor pode até causar dano a um animal que você tenha, como forma de te atingir psicologicamente. Então, ele maltrata o seu bichinho para que você faça o que ele quer. Isso também é caracterizado como uma violência patrimonial, né? É importante a gente frisar isso, ou até quando ele deixa de pagar a pensão. É preciso pagar a pensão alimentícia dos filhos, isso pode ser considerado um dano, uma lesão patrimonial, né? Tem uma outra violência que é a negligência e maus tratos, que é importante a gente definir aí, negligência e maus tratos. A negligência é quando a gente deixa de dar cuidados, né, importantes, né, para pessoas que estão em uma situação de dependência da outra, por qualquer motivo. Seja pela idade, seja pela fase de desenvolvimento, seja pelas condições de saúde física ou mental daquela pessoa, né? Então, te dar assistência médica, de fornecer alimento, né? Crianças e adolescentes que não estão dentro da escola, que não foram vacinadas, né? Ou de prover necessidades básicas, né? Idosos que também não têm cuidados específicos. Então, pessoal, é muito importante que a gente preste muita atenção sobre isso. Por que eu estou falando, né? Porque a negligência e maus tratos, muitas vezes, ela vai acontecer e as pessoas vão confundir negligência e maus tratos com falta de condições financeiras e materiais. Então, a gente tem que distinguir muito isso, né? Quando vocês estiverem orientando essas mulheres e tal. Porque quando se tem a condição financeira mínima, mas está ali fornecendo dentro daquilo que pode, é uma coisa. Agora, quando você tem essa condição e nem consegue, e não faz, e abandona, negligencia aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquela mulher, aí a coisa fica mais complicada, né? Negligencia aquele idoso, enfim. Então, a gente tem que prestar muita atenção sobre isso. E aí, para a gente falar um pouco, né, caminhar um pouquinho, dando essa ideia do que é de que tipo de violência que nós estamos falando, eu quero dizer para vocês que a gente vai estar aqui falando de uma violência que vai acontecendo dentro da casa da gente, né? E pode ter uma relação com laços sanguíneos ou não, porque pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser alguém que mora dentro daquela família. E aí, quando a gente olha para as mulheres, pelo menos as mulheres suzanenses, que segue a tendência do país, a gente vê que a maioria delas vão viver violências ruins e pesadas e intensas que vão ocorrer dentro da sua própria casa. O local onde deveria ser um local seguro de se estar. Isso é muito complicado, né? Porque o local que deveria ser o mais seguro é o local que mais me fragiliza. Como é que você se organiza para ter cuidados? Então, outra coisa que a gente precisa prestar atenção é como essas relações abusivas vão se organizando e vão se concretizando. Mas como é que a gente percebe uma relação abusiva se a gente não consegue nomear que tipo de violência é essa? Então, a gente precisa ter essa consciência de pensar que a relação abusiva ela vai iniciar por fases. Então, primeiro vai ter uma fase nesse ciclo de violência que é uma fase marcada pelo momento que vocês estão se conhecendo, né? E aí, eu vou falar aqui de casal, mas pode ser de filho para filho, de mãe para mãe, de avô para neto, né? E vice-versa. Porque a relação abusiva não é uma exclusividade de relacionamentos íntimos, né? Ela pode estar dentro das relações familiares também, né? Então, num primeiro momento, há um encantamento, as pessoas estão se gostando, se apaixonando, estão traçando planos de vida juntos, quase que é impossível notar se aquele outro vai ter ou não um perfil de agressor.
e ele vai se mostrar sempre da melhor forma do seu lado e vai te encantar. Com o tempo, essa mulher, ela vai começar a sentir a pressão dessa relação abusiva, ou essa criança, ou esse adolescente, aonde vai vir? O ciúme como uma desculpa de amor, né, para isolar a mulher, de amigos, de família, ou até a própria mulher vai se isolar porque ela não aguenta mais passar vergonha, ela não aguenta mais estar nessa situação, então, para evitar atrito, falação, ela passa a não ir mais na casa das pessoas, nos encontros. E a gente, enquanto sociedade, também deixa essa mulher um pouco perdida e sozinha, né? Então, através dessa situação, vai afastando de pessoas com as quais ela poderia contar e ser a sua rede de apoio, né? Para dizer daquela relação que não está normal, que não está legal. Então, a mulher ela vai acabar se sentindo sozinha, porque ao mesmo tempo que ela não quer, porque ela construiu uma história com aquele sujeito, ela não quer também deixá-lo, porque tem coisas envolvidas. Às vezes é o cara com quem ela construiu uma vida, que ela teve os filhos, enfim, toda uma história de luto. Então, a gente, quando sofre violência, a gente fica meio emocionalmente abalado e confuso mesmo. Isso é natural. A gente não pode achar que aquela mulher está ali porque ela gosta da situação, mas porque ela não está conseguindo ver outras possibilidades de mudança. Por isso, a rede de apoio, que seja solidária, que apoie e não seja impositiva, ela é muito importante, porque a decisão tem que vir da própria pessoa. Porque a mulher já está se sentindo sozinha, mesmo vivendo em casa ao lado de alguém todos os dias, né? Ela já tem ordens que são estabelecidas por este homem e ninguém no mundo vai ter que querer, além dele, apoiá-la nesse sentido. Ela está ouvindo isso todo o tempo, né? E se a gente, enquanto sociedade, também faz da mesma forma que ele é abusivo ao abordá-la, isso não é vinda, você tem que largá-lo, não sei o quê, a gente acaba também entrando no mesmo papel do agressor, né? E essa mulher já conhece esse papel de agressor, são ameaças que podem ser cumpridas, né? Que vão gerar situações muito complicadas. Então, para evitar ser protagonistas de cenas, de situações desagradáveis, ela acaba entrando nesse isolamento. Isso quando ele não já isola ela diretamente, né? Então, vai ter um período onde há o uso de violência psicológica, as agressões verbais, a mulher já está bastante vulnerável, e diante de situações anteriores, ela vai sentir medo dessa pessoa, né? Ou essa criança também, esse adolescente vai sentir medo, porque está numa situação abusiva que não sabe sair, não sabe como se defender. Então, essa é a fase em que o agressor geralmente tem um controle e autoridade sobre a mulher, sobre a criança e o adolescente, né? Que para ele, ao mesmo tempo, é o agressor, mas também é uma pessoa que tem importância na vida dessa pessoa. Pois é onde ele vai começar a minar a autoestima dessa criança, desse adolescente, ou dessa mulher, ou dessa idosa, e aí ela não vai ter forças para sair dessa relação, e as consequências vão se instalando nessa subjetividade, né, no interior dessas pessoas, e ela vai passar a acreditar que ela merece essa violência, que ela nunca vai sair dessa violência, que vai ter sempre esse controle. Então, é realmente complicado, né? Quando chega na questão da agressão, ela já está isolada, já está vulnerável, e aí ele parte para essa agressão física, né? E é a fase onde ocorre todo o acúmulo de tensão e explode, né, numa manifestação de violência visivelmente perceptível, que essas mulheres, vocês vão notar, elas vão estar com o olho roxo, elas vão estar com o braço roxo, elas vão estar entristecidas, e muitas vezes essas violências vão deixando marcas pelo corpo, né? Elas não vão querer falar sobre isso, ou elas vão sentir vergonha de falar sobre isso. Então, às vezes, ter alguém que não represente uma ameaça para a família dela para falar sobre essas questões, e essa pessoa, né, no caso, né, promotoras legais populares, tem um olhar empático em relação a isso, pode ajudar a essa mulher decidir sair deste lugar e resgatá-la deste lugar. Bom, geralmente, logo após essa agressão, a mulher sente a necessidade desse rompimento, né? Mas o agressor ele vem com pedido de desculpa,
com um arrependimento da agressão, com remorso, por ele ter agido dessa maneira ou daquela maneira. Ele disse que vai mudar, que foi um episódio pontual, que ele estava nervoso, né? Até porque ele nunca foi violento antes com você. Então, ele vai falar formas de dizer como que ele motivou aquela situação e que ele se sente arrependido, né? E aí, você que está fora dessa relação, você não vai ter como dizer, olha, ele vai fazer de novo, né? Essa mulher ela vai tender a acreditar sim que ele está arrependido, porque ela viu todo um caminhar sobre esse homem diferente até então, todo um outro estilo de vida diferente até então, mas que trata ela bem, que compra as coisas, que é um excelente pai. Lembra aquela frase famosa que fala assim? Ele é uma excelente pessoa, mas quando ele bebe, a questão é quando ele bebe, percebe? Então, pessoal, vai ter muito isso. Então, a gente precisa ter paciência e insistir nessa mulher, né? Insistir em que sentido? Olha, isso não está correto, você tem outras possibilidades. Quando você quiser e desejar, a gente pode, né, te levar, te apoiar nessa questão, você tem seus direitos, né? Hoje em dia é muito mais falado essa questão da violência do que na época dos nossos pais. Mas a gente tem que ir aí tateando as situações para entender como é que esse relacionamento abusivo está acontecendo. Porque logo depois do arrependimento vem a reconciliação. Então vem a promessa de que nunca mais ele vai fazer, e entra num período longo de reconciliação, né, onde há uma tentativa de reparar a violência cometida. Então ele vai trazer presentes, chocolates, surpresas românticas, até te levar para comer, viagens, enfim. Tudo que ele achar que vai te encantar, ele vai fazer. E aí você vai, quanto mulher, vai resgatar alguma coisa boa daquilo e vai acreditar mesmo nessa possibilidade de mudança, né? Diante da mudança desse comportamento, né, essa mulher que está numa situação de violência, ela acredita que foi pontual. Ela vai acreditar que o agressor ele vai mudar e vai ser uma nova pessoa. É no momento que a gente diz que entra na fase da lua de mel, né? Então, esse é o ciclo de violência que a gente precisa entender que vai acontecer. Só que, no entanto, pessoal, a gente chama de ciclo por quê? Porque esse comportamento eles vão se repetir dia após dia, né? Seja com a mulher, seja com a criança ou adolescente, seja com a pessoa idosa, seja a pessoa com deficiência ou a pessoa com transtorno mental. Esse ciclo de violência vai se repetir, né? Vai se tratar de um ciclo porque é um padrão de comportamento violento que vai se repetir e vai aprofundar a intenção, intensidade, né? A palavra é essa, da forma como a violência vai acontecer com aquela mulher. Então, tomar consciência disso é um processo que depende de como cada uma dessas mulheres vai vivenciar cada uma das fases da vida como um local seguro ou como possibilidade de rede de apoio. Por isso que a gente tem que sempre estar ali insistindo, né? Porque, por exemplo, se ela sofre uma violência hoje e todo mundo descredibiliza a fala dela, ou fala, tá vendo a roupa que você estava usando, ou tá vendo o que é que você falou, por que você foi dizer isso, vai descredibilizando essa mulher e ela vai entendendo que ela não é aceita. Então, que ela apanhou porque ela merece, quando na verdade não é. Quando a gente olha para a questão do ciclo da violência, a gente vê nitidamente que não importa o que essa mulher faça de diferente, essa pessoa vai sempre ser abusiva com ela, e essa ação abusiva vai retornar, né? É realmente um ciclo de violência, né? Não é algo que vai estar fácil aí de ser detectado, né? Então, para a gente romper o ciclo, é preciso saber identificar essas formas de violência, pensar como e compreender como essas situações são feitas, como são essas manifestações. Por isso a gente fala um pouquinho para vocês sobre quais são os tipos de violência que acontecem, né? E é necessário que a gente mude um pouco da nossa narrativa enquanto mulheres, né? A gente é vítima de violência, que vai permanecer do lado de agressores, não é porque a gente gosta de apanhar,
ou porque a gente só vai permanecer em prol da família, né? Na verdade, é porque tem outras coisas em jogo aí, né? A gente precisa de uma nova narrativa que contemple e saiba identificar essas formas de violência e de se relacionar para pensar e compreender sobre o que você quer que seja feito, né, a partir dessas manifestações. Não é eu que estou ajudando, que eu já sei a solução de tudo, mas a lógica é outra. Eu que estou ajudando, tenho que perguntar para essa mulher do que você está precisando nesse momento, né? Como é que você está se vendo nessa questão? Né? Porque não é uma terapia, mas é trazer qual é a vivência que ela tem por trás desse ciclo todo. Então, por trás de todo ciclo de violência, há uma história de amor, sim, há uma pessoa na qual você fez planos para o futuro, sim, que você desejou, que você escolheu, que você traçou objetivos de vida, que você construiu, que você compartilhou momentos bons, sonhos, esperanças. Então, não é fácil sair de um ciclo de violência, né? Não é fácil e nem acontece de uma noite para o dia, né? Isso leva-se tempo, isso traz, né, o que você entende como um amor ainda, né? Então, a violência doméstica é um problema que ele é de todo mundo, ele é um problema que é nosso, quem nós, de mulher, ele é prevalente na nossa sociedade, não exclui nenhum grupo social. Ela vai acontecer com todas as mulheres, independente da sua cor, raça, classe, origem, orientação sexual. Então, não exclui nenhum grupo social. E ela está patriarcalmente estruturada. Então, é complexo, devido a essa estrutura cultural que a gente vai repassando pela sociedade, de geração a geração. E falar de violência doméstica é falar de papéis de gênero. Então, romper o ciclo é construir novas formas de se relacionar entre os gêneros. Né? Como é que eu crio meninas e meninos para terem relações mais iguais e não desiguais? Né? Então, qual é o meu ideal de família? Como eu faço resolução de conflito? Quando eu vejo que uma pessoa com quem eu estou me iniciando no relacionamento, ela tem uma forma diferente de resolver conflito do que a minha. Isso importa. Muitas vezes a gente não olha para isso. Vai dar certo o relacionamento com alguém que tem uma forma de resolver conflitos sempre na porrada, né? Mesmo que seja para me proteger? Como é que é isso? A gente não para pensar. Então, não será resolvido sem antes que a gente se questione sobre tudo isso que foi dado desde muito cedo, né? Sem criar um novo sistema de funcionamento. Então, a gente precisa fugir disso. Então, quando a gente está falando de amor, a gente também está falando de controle e essas coisas não combinam na mesma frase. Então, ciúmes não é tempero de nenhuma relação, é uma forma de alerta, é perigoso, é preciso acabar com esse mito que somos mulheres maravilhas capazes de abraçar o mundo e mudar e transformar homens quebrados, homens que estão aí emocionalmente destruídos e mal formados e que não se importam, né, em evoluir, de ter o autocuidado, de ter o autoconhecimento, né? Pois esse mito vai deixando a gente, né, num lugar de muita vulnerabilidade, de risco de vida. Não é à toa que o número de feminicídio ele é alto. Então, homens precisam discutir sobre suas masculinidades, se elas são tóxicas ou não. O que a gente tem falado sobre isso na reflexão com os nossos filhos, né? Homens, a gente precisa conversar com eles. Né? Como é que eles estão tratando as suas namoradas? Como é que eles estão sendo criados dentro de casa? Né? Porque não é só o papel da mulher, mas tem também o papel do homem nessa criação. Né? Como é que a gente está construindo novos valores sociais? Né? Que eles vão se repetir. Né? Como que é a forma de exercer esses papéis na sociedade? Então, além de tudo isso, é preciso fortalecer nossa rede de apoio, né? Que são formas de a gente quebrar e romper o ciclo da violência, né? Como é que a gente fortalece uma rede de apoio uma entre as outras? Para que junto a gente possa ser potência e saiba o que fazer numa situação de violência, né?
Então, a gente precisa ter esse start inicial sobre o que a gente quer organizar na vida quando a gente está falando de violência doméstica. Então, meninas, eu chamo vocês para essa conversa, né? De como a gente deve pensar e repensar como a gente vai estar neste mundo, né? Frente às violências que vão é, nos pegando por aí. E aí eu fico pensando e muito preocupada com alguns sinais e alertas dessas violências. E aí eu vou me centrar um pouco numa violência que eu chamo de violência, não só eu, mas a Organização Mundial de Saúde também chama de violência autoprovocada. E eu aproveito para falar disso um pouquinho em relação aos nossos adolescentes, né? Que é o que a gente está chamando de violência autoinfligida. O que acontece? Essa violência que é autoprovocada, ela é um comportamento que pode ser suicida ou próprio suicídio em si, propriamente dito, né? Que vão ter autoagressões, tentativa de suicídio, suicídio consumado. Lembra que a gente explicou que é como a relação abusiva? Essa relação abusiva, ela pode gerar num adolescente ou numa criança um comportamento abusivo, desculpa, um comportamento suicida, né? Que é a pessoa acabar fazendo contra si aquilo que ela não consegue fazer com o outro, né? Então, vai incluir ideias de acabar com a vida e a automutilação. Então, é uma destruição direta e deliberada das partes do seu próprio corpo sem a intenção de se matar, que ela não está pensando sobre isso, ainda há uma ideia, ainda tem uma coisa, né? Então, vocês vão ver muito aquelas graves, né, que são amputações dos próprios dedos ou de membros do corpo, aquelas estereotipadas, a gente vê, né, muitas crianças batem a cabeça na parede, se mordem, arrancam os cabelos, ou aquelas que são superficial, que para a gente da saúde são superficial, mas para os pais que olham, é de um medo danado, porque envolve cortes, arranhões, ou introduzir coisas dentro de si mesmo. Não? Então, quando o suicídio é visto como uma saída para uma situação de sofrimento, pode abrir portas para um plano de suicídio. Né? Quando a gente só tem o comportamento suicida, no caso de criança adolescente, isso pode acontecer quando há uma depressão grave, uma baixa autoestima, um humor deprimido, né? Uma incapacidade de ver a situação, que ela pode melhorar, um sentimento de que há motivos para viver, ou quando ela pensa que não tem nenhuma chance de ser feliz, pode ocorrer a autoagressão. Então, o que vai ser a autoagressão? Qualquer ato intencional de automutilação, né? Que ela vai fazer com diversas coisas, ela para de babear, com caco, de vidro, qualquer coisa, ou outras formas de causar dano em si, né? Como se queimar, como se lesionar, enfim. Mas, quando você pergunta para essa criança adolescente, ela diz que ela não tem a intenção de se matar. Ela tem a intenção de aliviar uma dor. E, por vezes, elas vão relatar essa autoagressão com esse objetivo de controlar e aliviar uma dor emocional. Então, isso é uma coisa muito séria, que pode evoluir para uma tentativa de suicídio, que é quando o indivíduo se autoagride com a intenção de tirar a própria vida. E aí é bem mais sério, né? E porque isso pode ser letal. Né? Então, quando o indivíduo ele tem aí uma característica, né? Já tem um plano, eu sei o que fazer, né? Será que a gente tem como ajudar? Que tem algo que a gente pode fazer? 90% dos suicídios podem ser prevenidos. A gente sabe disso, né? O momento em que as ideias suicidas, a pessoa vai combinando um ou dois mais sentimentos conflituosos, esse estado chamado de ambivalência, que a pessoa vai tendo de
sentir-se ignorada, esquecida. Quando a gente pergunta para ela, você já pensou em alguma coisa nesse sentido? Ela vai te responder, e não é para chamar a atenção. Então, tem um mito muito grande que a gente não pode falar sobre suicídio, só que a gente pode falar sobre suicídio. Os pacientes, geralmente, que cometeram suicídio, eles procuraram alguém para conversar, né? Então, a gente pode sim perguntar, você já pensou em suicídio? A gente for olhar, os óbitos por suicídio eles são 3 vezes maiores entre homens do que entre as mulheres. E as tentativas são bem maiores entre as mulheres do que entre homens, olha só, né? Pelas situações como cada um culturalmente vai vivendo e se desenvolvendo. E aí, quando a gente está falando de sinais e sintomas, a gente vai falando dessas coisas, né? Está falando e escrevendo sobre suicídio, está se isolando da família e amigos, tem um sentimento de desespero, sentimento de desamparo, sentimento forte de raiva ou fúria, grandes mudanças de humor, né? Abuso de álcool, outras drogas, né? Agir impulsivamente, é perigoso nessa situação, e perda do interesse pelas atividades que ele já tinha antes, né? A gente percebe que deixa de fazer, né? Mudanças no hábito de comer, para de dormir, ou dorme demais, ou come demais. Então, o mau desempenho do trabalho na escola ou no trabalho vão mostrando para vocês que pode haver aí uma situação aí que pode ser que essa pessoa esteja pensando na questão do suicídio. Então, às vezes, ter culpa excessiva ou vergonha de alguma coisa, ou agir de forma imprudente, pode caracterizar a questão do suicídio. E aí tem alguns fatores que podem aumentar o risco da autoagressão ou da tentativa de suicídio em crianças e adolescentes, que é histórias ou tentativas de autoagressão. Então, se já teve antes, temos que ficar esperto. E aquela velha conversa de que quem quer faz, não fica falando, tem que cair por terra, porque quem quer pode vir a fazer. E isso é muito grave, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Histórico de transtornos mentais, né? Mais de 70% dos históricos de pessoas que tentaram suicídio tem uma relação com o transtorno mental. A questão do bullying, né? Hoje em dia a gente está numa sociedade que a gente tem visto impactos aí de como a questão do bullying tem impactado na qualidade de vida das nossas crianças. A gente sabe se nossos filhos sofrem bullying, a gente sabe se as escolas já fizeram alguma coisa. O que a gente faz? A gente, em vez de enfrentar essa situação, a gente prefere chamar o filho e dizer: ah, mas na minha época eu também passava bullying, hoje não acontece nada. E hoje é toda essa frescura. E na minha época eu me saí bem, olha, eu estou aqui bem. Tudo bem, você pode até não ter feito nada grave contra alguém, ou ter sobrevivido ao bullying, mas com certeza você teve marcas, né? E hoje nós temos recursos diferentes do que nós tínhamos antigamente. Nós temos acessos diferentes do que nós tínhamos antigamente. Nós temos uma liberdade diferente do que nós tínhamos antigamente. O bullying é uma questão seríssima. Então, a gente, enquanto pais, como orientadores, como líderes de comunidade, que vocês se proponham a ser quando vocês estão fazendo um curso de PLP, a gente precisa se perguntar. Já falei com meu filho sobre isso, né? Já reunimos um grupo de pais para discutir a questão do bullying, como que é esses defeitos aí nos nossos filhos. Situação atual ou anterior de violência intra ou extrafamiliar, né? Uma casa onde as relações só se resolvem por meios violentos, fica difícil, né, não ter aí uma criança que pode posteriormente vir a querer aumentar o risco de autoagressão. Então, é um fator, uma dinâmica que a gente precisa verificar. É muito difícil a gente se ver confortável num lar onde há muita situação de violência intrafamiliar. Histórico de abuso sexual também pode querer que essa criança, esse adolescente venha cometer suicídio, ou históricos de suicídio na família, né? Há uma pesquisa aí de saúde e evidência científica
que eles até estão pesquisando genes, né? Famílias com mais de 3 casos de suicídio dentro da família, até se procura a questão dos genes. Mas antes da gente pensar como detectar isso nos genes, tem uma série de fatores sociais que vão levar a gente para empurrar a gente para esse buraco. Então, a gente está falando da autoestima da mulher e a autoestima da criança que está se formando. Nem é uma criança, nem é um adulto, e é um adolescente que é incompreensível, as pessoas não têm paciência e nem tempo para olhar. É uma inadequação 90% do tempo de sua existência. Como é isso? Né? A autoestima dessa pessoa, obviamente, que ela fica abalada, insegura e fragilizada. O uso abusivo de álcool e outras drogas. Isso é uma coisa muito difícil também. Crianças que já estão muito novas utilizando o uso abusivo de outras drogas podem ter aí fatores de risco para autoagressão. E populações que estão mais vulneráveis a pressões sociais e discriminação, tais como crianças e adolescentes LGBTQIAPN+, né? Isso faz parte da variabilidade humana, e culturalmente a gente aprende que é o quê? Que é uma coisa ruim, que não presta. Não, isso é como nascer com o olho verde, isso é como nascer com o olho azul, é uma característica do ser humano. Se ele tem uma orientação sexual X ou Y, se a identidade de gênero dele é X ou Y, não importa. Então, a gente precisa olhar isso de uma maneira naturalizada e de compreender que são formas de existência humana, né? Pessoas indígenas também, e negros, né? Pela questão da discriminação, que é uma sociedade escravocrata, né? Que vem aí 500 anos nesse modelo de dominação, de achar que os negros estão para servir, e aí vem todo um processo de libertação desses escravos, onde a gente vai perpetuando enquanto espécie humana, né, como raça, etnia, e a gente se configura e se afirma como uma potência tão boa de se ser, de viver, como de qualquer outra raça. E aí não estamos mais subjugados a essa questão da escravatura. E aí há grandes conflitos, grandes violências, grandes discriminações nesse sentido. Então, a pressão sobre pessoas negras é muito grande e podem ser um risco, fator de risco para autoagressão. Pessoas em situação de rua também, né? Já são pessoas extremamente desamparadas no mundo. Então, se tem algo que eu possa fazer, como eu perguntar. Como eu vou perguntar para essa criança e esse adolescente, né? Primeiro é perguntar quando ele se sentir confortável de expressar algum sentimento. Depois, você tentar estabelecer uma relação com essa pessoa e quando ele começar a falar desses sentimentos ruins, poder perguntar passo a passo, né? Se você se sente infeliz, né? Ou sem esperança, né? Outra pergunta que você pode fazer: você se sente desesperado? Você se sente incapaz de enfrentar os dias? Você se sente que sua vida é um fardo, é pesada, né? Você ainda acha que vale a pena viver? É uma pergunta que você pode fazer para criança e adolescente. Você já pensou em cometer suicídio ou em se matar? Na maneira que a gente vai fazendo essas perguntas, isso vai dando a possibilidade da pessoa ir pensando, né, sobre essas questões e aliviando, né, o que elas têm em mente, né? Como é que elas estão vendo as coisas, e aí elas vão podendo, neste momento, também se reorganizar frente àquilo que elas estão percebendo de maneira muito complicada, difícil de lidar, porque não se esqueçam, nós adultos, a gente é o contraponto dessas crianças e adolescentes. Então, é muito importante, né, de como a gente vai estabelecer a conversa com essas pessoas, né, com essas crianças e adolescentes. Porque o que acontece é que, muitas vezes, nós, pais, mães, colegas, estamos ali na comunidade, a gente esquece de falar para a criança e o adolescente sobre coisas muito pertinentes, como a emoção. A emoção é algo
que faz parte da vida e a gente negligencia. A gente sempre estabelece uma relação de como se fosse algo que é secundário. A emoção, a subjetividade. Na verdade, a gente passa pelo outro falar. E aí, tudo bem? Como se a gente não quisesse ouvir a resposta. Isso é muito ruim. Então, gente, criar espaços de diálogo seguro com crianças e adolescentes para que haja expressão do sentimento e da escuta compreensiva é muito importante, né? Organizar programas educativos, lúdicos, sobre saúde mental, falar sobre suicídio, quanto é importante falar de emoções e sentimentos, a gente pode fazer isso em casa, a gente pode começar a fazer isso em casa. Né? Atuar de maneira direta e imediata em situações de risco, como bullying, como preconceito, como discriminação e violência, é fundamental. Muitas vezes a gente vê isso e banaliza, e depois a gente, como sociedade, que vê as barbaridades na televisão, a gente se pergunta, nossa, por que fez? Nossa, que monstro é esse? Nossa, como foi criado? Foi criado por nós, sociedade. Então, a gente precisa se comprometer e se responsabilizar por isso. Então, devolver ações voltadas à cultura de paz, respeito à diversidade e não discriminação, assim como ações de educação e saúde para a comunidade escolar e acadêmica, tudo isso é muito importante, né? Criar parceria com setores, entidades, universidades e tudo mais, para que a gente tenha projetos voltados à realidade do nosso território, né? Eu posso sentar com os adolescentes da minha rua e falar, e aí, como é que vocês estão? Sobre o que vocês falam, qual é a perspectiva de vida de vocês, o que vocês pensam para o futuro. Isso é um papel que a gente pode fazer enquanto PLP. A gente pode não ter recursos muito grandes, mas o diálogo é uma possibilidade de a gente abrir portas, sempre é. Então, essas informações é muito valiosa para que a gente saiba como estabelecer esses espaços, esses diálogos de conversa. Né? Espero ter passado para vocês nessa aula como é que a gente entende, né, as questões de violência. É muito importante entender que a saúde ela está no lugar de cuidado e, portanto, ela não vai estar no lugar de proteção social, ela não vai tirar ninguém da sua família, ela não está no lugar de responsabilização, ela não vai mandar prender ninguém, mas ela vai cuidar da saúde física, da saúde emocional, das pessoas que estão em situação de violência, isso a gente pode fazer. E a gente também pode encaminhar, né, orientar uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque é só a partir do boletim de ocorrência que a gente vai poder ter uma medida protetiva, caso a gente necessite, ou um abrigamento, caso a gente não tenha para onde ir. Isso já faz parte do eixo da responsabilização, não é nosso, mas a gente pode orientar. E chegando aqui na saúde, a gente pode orientar para o CREAS, para ir para casa-abrigo ou para ver alguma situação de direito, porque está com o direito já violado, ou a gente pode indicar para ir para o CRAVE, né, que é o Centro de Referência de Apoio às Vítimas aqui no subsolo da prefeitura, ou nas nossas UBS, a gente pode fazer o cuidado em saúde e em saúde mental. É importante que você vá, né, para a unidade mais próxima da sua residência e que você comunique a situação de violência lá com a UBS para que a gente possa dar início aos cuidados que a gente pode dentro da saúde. E essa é uma questão muito importante. Então, o fluxo é simples, é a unidade mais próxima da casa desta mulher, que a gente entende que os profissionais de saúde estão treinados para fazer essa escuta, para ouvir essa violência, e aí dialogar com essa mulher, porque muita gente tem a expectativa que a gente vai resolver tudo em um dia e não vai. Mas é dialogar com essa mulher, o que ela quer fazer com esse ato violento que já foi feito com ela. Né? Dialogar com essa responsável que está protegendo essa criança, esse adolescente, quais são os direitos dessa criança e adolescente, quais são os cuidados que a gente precisa tomar para que isso não mais aconteça. Então, é assim que a gente vai trabalhar, né? A partir de cada caso, de cada construção. Então, eu espero que a gente tenha conseguido aqui falar para vocês um pouquinho do nosso trabalho e que vocês absorvam essa aula, que vocês
tenham aí um próspero curso. Mais uma vez, gostaria de agradecer meu secretário de saúde, Pedro Isch, minha diretora Flávia Verdugo, a Larissa Chiuchi, a Sandra, por toda essa oportunidade que a gente tem de estar com vocês aí no PLT. Obrigada a todas e tenham um ótimo curso e que a gente possa se ver mais vezes.